e a nossa área é muito complexa. Então eu vejo que é muito importante eu prezo muito por comunicação, ter essa comunicação, dividir aprendizado, né, adquirir conhecimento, porque isso só auxilia ainda mais na performance do nosso time. Olá, Silovers! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Fala aí, Silover, que é o nosso podcast especial para contar as histórias dos nossos Silovers aqui da Silveira. E hoje eu tenho o prazer de receber o Bruno, que é o nosso colaborador. Bruno, seja muito bem-vindo aqui ao Fala aí, Silover. Vai ser incrível aqui entender um pouquinho, não só da história do Bruno, né? Conhecer um pouquinho dele, tanto na sua trajetória aqui na Silveira, né, Bruno, como também a vida pessoal, um pouco, né, de como o que o Bruno tem aí de visão, de vida, enfim. Então esse episódio vai ser muito especial. Já agradecemos a todos por acompanhar o episódio e bora lá, vamos conhecer um pouquinho aí sobre a trajetória do Bruno. Para começar, assim, eu gosto sempre de entender, né, um pouquinho sobre a trajetória, né, Bruno? Até fazer um pouco de analogia, assim, quando eu faço uns processos seletivos, né? A gente, às vezes, está ali para conhecer a pessoa, o primeiro contato. E eu acho que isso é uma coisa muito legal aqui da nossa cultura na Silveira, que a gente tem muita essa essência, né, de conhecer a pessoa além do profissional. Sim. Então, quando surgiu aqui esse projeto do Fala aí, Silover, foi muito bacana a gente trazer um pouco, né, dessa vertente, não só do processo seletivo, que é algo que a gente faz ali frequentemente no RH, mas também para os nossos Silovers que já estão aqui com a gente. Então, o que a gente pode saber de você, assim, Bruno, de cara, né? Além, claro, aqui de colaborador, colega aqui da Silveira, o que você pode contar aí sobre você? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, enfim, o que você quer compartilhar aí com todos os Silovers? Bom, eu, apesar de não aparentar, sou um dos mais novos aqui, né, na área fiscal, né, eu tenho 21 anos e trabalho já na área já desde os 16. Eu tive várias passagens, né, antes de chegar na Silveira, e quando eu fiz a entrevista com a Jéssica, eu lembro até hoje, a Jéssica Antero, eu até imaginei, falei, nossa, acho que nem vai dar certo, porque foi mais um bate-papo, foi uma coisa tão natural. E aí a Jéssica falou, Bruno, eu vejo seu currículo aqui, né, você teve várias passagens, e se caso eu te contratar e você sair também? Eu falei, não, eu vou ter a certeza que eu entrei no lugar certo, que eu tô no lugar certo. E pra mim, hoje eu vejo que eu tô no melhor lugar, no melhor momento profissional, e não tenho do que reclamar. Ai, que legal. Antes de você vir participar aqui do processo seletivo, você já conhecia a Silveira? Já tinha um contato ou não? O primeiro contato foi já a entrevista? Eu acredito muito em planos de Deus, sabe? Porque eu vi um post de uma colaboradora aqui, que mora na mesma cidade que eu, e aí eu já estava numa antiga empresa que eu queria sair, e eu falei, vou dar uma olhada aqui por curiosidade. Aí entrei nas vagas, vi que tinha vaga, né, para a área fiscal, e aí foi o momento que eu me candidatei, deu certo, graças a Deus. Que legal. Hoje estou aqui. Bacana. Você falou que você começou a sua jornada profissional muito cedo, né? Sim. Você já é muito jovem, ainda é muito jovem, gente, 21 anos. E você já começou muito cedo, assim, o que você acredita que tenha sido, assim, suas principais referências, sabe? Por que você é tão jovem, né? Já iniciou ali a tua carreira e, de certa forma, um pouco direcionado também ao nicho, né? Vamos dizer assim, e ao qual você está também. Enfim, como que foi esse início, assim, de jornada tão jovem? Eu entrei sempre trabalhei na área fiscal, desde jovem aprendiz. Tanto que quando eu fiz a entrevista, eu lembro que quando o RH falou, é pra área fiscal, eu falei, nossa, tem que mexer com o cupomzinho fiscal. Falei, mas tá bom, né, eu quero trabalhar como jovem aprendiz. Entrei na área, fui tomando um gosto, e eu tenho um tio que ele é diretor financeiro, então ele trabalha com essa área de controladoria, né, contabilidade. E aí ele foi me direcionando, foi uma das minhas principais referências. Né, que é uma área boa para eu poder investir e tudo mais. Às vezes eu até sinto falta, assim, de não conhecer outras áreas, porque desde os 16 anos, né, só trabalhei nessa área, mas totalmente feliz, né, e tô aí até hoje. E é a área que você se vê, assim. Sim, é desafiador, é prazo e... Conta um pouco, para quem não é da área fiscal, Bruno, o que significa estar na área fiscal, gente, para vocês que... Só para vocês entenderem um pouquinho ali do dia a dia. Tá na área fiscal é trabalhar com prazo, é atendimento a cliente, todo dia é uma novidade, a gente tem que estar sempre atualizado, gente.
Não há um dia como o outro. Não é um dia como o Cada outro. dia é uma emoção A diferente. gente acha que sabe tudo, mas na verdade não sabe nada, né? Porque Sim. todo dia a legislação muda. Uma coisa que eu acho interessante, assim, né, Bruno, falar do nosso ramo, né, da contabilidade, enfim, é que, como você falou, né, a gente lida ali com os prazos, a gente lida ali com várias demandas que elas são urgentes, elas são apertadas. Gente, todos os dias muda alguma coisa, é Sim. impressionante. E há uma característica, assim, que eu acredito que faz muito sentido, né, para quem está nessa área, que é você ter uma equipe, né, você ter pares, não só no seu dia a dia ali para te ajudar, enfim, auxiliar em demandas, mas também para compor, né, esse ecossistema de Sim. aprendizagem, porque é uma área muito técnica, né? Sim. A gente precisa se reinventar todos os dias ali dentro dessa área. Qual é a importância, assim, o que você acredita, né, que a diferença que faz você ter realmente um time ali ao teu redor que consegue trazer esse suporte, né, que consegue trazer esse senso, né, do coletivo ali, de aprendizagem e tudo mais. Sim. Bom, desde que eu entrei aqui, eu vi muitas pessoas assim, que às vezes veio de escritório mesmo, ou às vezes veio de empresa, né, indústria. Então, são vivências diferentes. E a nossa área é muito complexa. Então, eu vejo que é muito importante eu prezo muito por comunicação. Ter essa comunicação, dividir aprendizado, né, adquirir conhecimento, porque isso só auxilia ainda mais na performance do nosso time. Sim, e é uma coisa que é no dia a dia, né? Sim. Porque entre a teoria ali, e assim, eu, uma pessoa totalmente leiga, né, da área fiscal, mas eu vejo assim, até consumo alguns conteúdos, mas é tudo muito teórico. Eu sei que a prática ali do dia a dia, se você não tem referências, né, se você não tem pessoas, e também um próprio ecossistema mesmo de aprendizagem, que é algo que a gente valoriza muito aqui também dentro da nossa cultura na Silveira, isso se torna um caminho mais difícil. Sim. Né, para você realmente conseguir passar, e muitas vezes por esses momentos, como, por exemplo, o que a gente está vivendo agora, né? Que é uma transformação aí, reforma tributária, enfim, várias coisas. Então, acredito que esse espaço, né, ao qual a gente tenta perpetuar aqui na Silveira, né? A gente investe bastante em ações para isso também, acaba contribuindo aí também na jornada. Sim, com certeza. Especialmente ali nas áreas técnicas. E o que você pode contar para a gente, assim, um pouquinho da sua perspectiva, né? O que os nossos Silovers que estão assistindo podem saber de você fora do trabalho, vamos dizer assim. O que você tem aí de visão de mundo, o que você gosta, seus hobbies, enfim, conta um pouco pra gente. Bom, um dos meus principais hobbies é CrossFit, né? Nossa, gente. Eu sou uma pessoa que incrível! Sempre fui interligada com esporte, desde pequeno, e eu hoje, atualmente, eu tô mais no CrossFit, musculação. É um dos meus principais hobbies, né? Eu prezo muito também por estar com família, eu gosto, né? Momentos de qualidade. E estudar também. Querendo ou não, eu tô novo e preciso adquirir cada vez mais conhecimento. Sim, sim. E assim, tendo em vista uma rotina, né, que a gente sabe que a gente tem aqui as nossas demandas, entrega, como que você faz para conciliar tudo isso aí na sua rotina? Todos esses hobbies, né, e também as responsabilidades, né, não só do trabalho como dos estudos, como você falou. Durante a semana é correria total, né? É trabalho, é estudo, mas eu sei que tudo isso faz parte do processo, né? E aí o único tempo que tem assim mais de lazer mesmo é final de semana. Entendi. Então, assim, nessa sua trajetória, como você está começando, né, aqui, a gente fala assim, né, tá começando do ponto de vista geral, porque, para quem não sabe, né, o Bruno vai fazer aí já 1 ano, né, Bruno? 1 ano. A gente tá gravando em janeiro, não sei quando é que vai ao ar, mas enfim, vai ser em fevereiro ali, o Bruno já vai fazer 1 ano. Querendo ou não, é um período pequeno, né, se a gente for pensar assim, em termos gerais, mas o que você já considera, assim, como os seus principais aprendizados, sabe, ao longo dessa jornada aqui na Silveira, e o que você destacaria ali para os Silovers que estão ouvindo agora? Bom, acho que um dos principais aprendizados, desde que eu entrei aqui, uma das coisas que eu mais prezei muito foi a comunicação, principalmente com o meu time, né, e dividir o conhecimento. E acho que uma das principais coisas que eu compartilho com o pessoal aqui é para poder viver o momento. Muita coisa aconteceu durante esse 1 ano, querendo ou não. Né? Momentos bons e ruins. Desde que eu entrei, por exemplo, acho que nos primeiros 3 meses. Foram os momentos mais desafiadores. E eu lembro até hoje, eu acho que um momento que eu tive, assim, foi mais marcante, foi no fechamento de uma empresa que eu não consegui fazer. E aí eu acabei não atendendo ao prazo. Então a gente acaba se cobrando, a gente acaba se remoendo.
Mas eu hoje, a mesma empresa eu já consigo fazer, então é um processo de constância, né? Às vezes o pessoal vem e acaba se assustando, ou às vezes vê que é muita informação e acaba desistindo. Eu acho que não, é um processo de constância, da gente adquirir conhecimento, respirar e cada dia tentar de novo. E aí depois olhar para trás e ver que aquele Exato. momento ali foi só um momento de adaptação, né? Que é comum também, querendo ou não, quando a gente vem para uma empresa nova, é tudo novo, né? E é maravilhoso quando a gente tem essa perspectiva que nem, por exemplo, de hoje, ver, nossa, quanto que eu evoluí, né? E aí já entra também a questão dos valores da empresa, que eu vejo que, querendo ou não, acaba influenciando, né, na nossa vida, não só aqui dentro, né, no profissional, mas no pessoal também. Então, principalmente valorização humana, no encantamento, a gente começa a prestar mais atenção na forma como a gente se comunica com as pessoas, né, e de reconhecer, principalmente. Então, Sim, acaba sim. interferindo em tudo, já num todo. Essa é uma cultura que a gente tem, eu acho que uma das características, pelo menos particularmente, né, que eu considero assim, mais forte na Silveira, é essa visão de reconhecimento Sim. mesmo, né? Que é algo que a gente vê assim, se a gente vem de empresas do mercado e que não tem essa cultura, é estranho quando você chega na Silveira e fala, mas como assim? Tem um agradecimento, tem um elogio na intranet, como que é isso? Mas eu vou ficar elogiando as pessoas. Então, soa um pouco até estranho mesmo para as pessoas Sim. que chegam, né? A gente, ali no RH, a gente conversa com muitas pessoas também, a gente acaba tendo esses feedbacks. Mas é algo simples, mas que faz total diferença, né? Sim. E o dia a dia, especialmente dentro da nossa área, a gente já lida com tantas coisas ali que, às vezes, elas podem ser mais burocráticas, né? Às vezes fica com um processo ali bem difícil para solucionar. Esses pequenos gestos, eles fazem total diferença. Fazem total né? diferença. O reconhecimento, realmente, ele é algo aqui na cultura da Silveira, que, sem dúvidas, eu, pelo menos, considero um diferencial. Mas eu gostaria de saber de você, qual que é o principal valor, assim, o que você acredita, né, dentre os nossos valores, que é o que você mais conecta, assim, que mais faz sentido também dentro da sua filosofia de vida? Eu vejo que é o encantamento, sem dúvidas. Que Eu legal. acredito que é mais interligado a essa parte de comunicação, né? Às vezes de atender uma expectativa sem antes de receber uma solicitação, né? Então, todas as vezes, por exemplo, que eu falo com um cliente mesmo, eu tento buscar uma proximidade, né? Até mesmo para criar uma conexão com ele, porque, querendo ou não, né? É a relação entre cliente, não só interno, mas externo também é muito importante. E dentro do valor de encantamento, Bruno, qual momento assim, você destacaria aqui dentro da sua jornada na Silveira que você considera assim, que você viu esse valor, né, sendo praticado, ou que você teve a oportunidade também de ter ali uma ação que levasse esse valor também? O que você puxa aí na sua memória ao longo desse um ano de história? Qual é um dos momentos mais marcantes? Gente, é porque tem muitas coisas, né? Acontece tanta coisa em um ano, mas assim, o que você considera que foi um ponto assim, de destaque para você? Eu acho que foi o momento em que eu recebi uma solicitação de um cliente e assim que eu fiz a devolutiva, eu fiz a devolutiva já com todas as informações que ele precisava, sem mesmo de surgir novos questionamentos, né, passar uma informação com clareza. E ali a pessoa acabou reconhecendo, né, e acabou até elogiando. Foi o primeiro elogio que eu tive, né, de um dos meus clientes, e é muito satisfatório. Né? A gente vê que não só o nosso trabalho, mas a gente incluindo valor nisso faz total diferença. Pra mim E foi. tem essa percepção, né, do outro lado. É uma coisa que muitas vezes a gente está ali na pequena ação. Isso aqui é muito simples. Como a gente falou do reconhecimento, né? É só um papelzinho, mas gente, mas isso tem a percepção do outro lado, né? E a pessoa que ela recebe ali essa ação, ela fica encantada realmente, né? Eu acho que é esse o valor por si só, ele já traz isso, né? Ele já traz isso pra gente. E, Bruno, você, ao longo desse um ano, eu acredito que você, né, tenha participado aí da grande maioria, né, de eventos, de ações, que, enfim, são vários que acontecem aqui na Silveira. Mas o que você destaca, assim, como uma memória, né, uma lembrança positiva, assim, em termos da convivência, eu diria, assim, né? Não só com o time, a gente aqui acaba tendo esses rituais também, no qual a gente tenta promover cada vez mais o engajamento ali da equipe, porque a gente sabe que no dia a dia os momentos eles são mais limitados, né? A gente está ali focado na demanda muitas vezes, então não dá muito tempo da gente conhecer a outra pessoa, né? Ter ali de repente uma conexão. Então, dentre esses vários marcos, né? Eventos, treinamentos, assim, o que você considera como um momento marcante, né, dentro disso? E o que você acredita, né, que esses momentos eles trazem ali, contribuem também dentro da sua perspectiva de jornada? Você falou muito sobre comunicação, né? Então você
é uma pessoa de pessoas, né? Você gosta ali muito desse contato com pessoas. E o que significa para você, né? Estar em um ambiente também que promove, né? Que tem esse intuito ali de conexão. Eu acho que 3 momentos, né? 3 eventos que acabaram me marcando bastante. Sem dúvidas foi o Cultura Day, em 2025, né? Eu entrei em fevereiro e aconteceu em maio. Então, foi o primeiro evento que eu participei, eu fiquei encantado, né? Principalmente pela parte ali de reconhecimento das pessoas. E eu já me vi ali já na frente, já eu novo, já me vi ali na frente também, já no meio da galera, talvez, né, comentando alguma coisa em palestra. Mas, sem dúvidas, também o Conecta que a gente tem na área, que é o Conecta Fiscal, né? O momento que a gente teve também que me marcou bastante foi... acho que foi o Conecta Fiscal mais... Pela questão mais da gente fazer o reconhecimento, né, no final do mês ali pelos nossos colaboradores, quem ajudou a gente. É que nem a gente comentou, às vezes a gente não tá num dia legal, às vezes a gente chega aqui e tem problemas fora, e às vezes a gente receber um simples gesto, né, faz total diferença. E fora também de reconhecer, o colaborador, né, o colega me ajudou numa demanda, porque querendo ou não, na área fiscal a gente fica atendendo a prazos, né, só que em contrapartida a gente também tem atendimento ao cliente, então a nossa rotina, às vezes, pode fugir fora da curva, né? Do que a gente acaba organizando. Então, é a parte de reconhecimento, de ajudar o colega, de reconhecer, né, nos dias que não tiver num dia legal. Acho que é mais isso. Legal. Eu sei que, assim, são vários desafios, né, que só olhando de fora, né, eu já consigo observar, assim, muito ali o dia a dia de vocês. Mas o que você acredita, assim, dentro da sua trajetória e do que você tem em perspectiva também de carreira, o que você acredita que hoje é o maior desafio, assim, para o profissional que está dentro da área fiscal? Em termos, né, assim, em termos gerais, né? Você é jovem, você também está ali buscando, estudando. Mas o que você olha, assim, para o cenário, o que você tem de visão, assim, para o futuro, de carreira, dessa área também, né? Do que a gente está vendo de movimentação. Qual é a sua perspectiva hoje? Eu acho que hoje um dos maiores desafios que acontece, sem dúvidas, é a reforma tributária, né? Praticamente a gente vai pegar todo o conhecimento que a gente teve na área fiscal até o momento e vai transformar isso em um novo conhecimento. Mas, para mim, uma das perspectivas que eu tenho, principalmente aqui na Silveira, eu venho batendo bastante na questão de me tornar um analista de alta performance. Legal. Né? Então, na área fiscal, então eu penso também já em adquirir mais conhecimento em outras áreas, por exemplo, controladoria, né, financeiro, então, tudo segmentado nessa parte. Complementares também, Isso, né? exato. Porque eu acho que quando o profissional, quando ele acaba ficando centralizado em uma única coisa, né, acaba ficando muito limitado. E a área fiscal, controladoria, contabilidade, financeiro, tudo englobado ali em finanças, é o meu foco principal. Sim, que legal, que bacana. É uma perspectiva super, né, bacana, assim, para você que tá construindo, né, está nesse processo de construção. E eu destacaria, assim, que hoje na Silveira, né, a grande visão, quando a gente fala de desenvolvimento, de carreira, é justamente essa, né, que cada pessoa encontre ali a sua perspectiva de carreira, né. Então, acho que hoje estar em um ambiente, né, um escritório de contabilidade, como a Silveira, com a estrutura que tem, com o nível de organização que tem em termos, né, de tamanho, de crescimento, dá muito essa possibilidade, né, de pensar em movimentação, de pensar, poxa, aonde é que a oportunidade está, né? Então, acho que isso conecta bastante, né? Você falando agora, assim, olhando para essa perspectiva da cultura e de tudo que a Silveira tem, né? De pretensão de construir, de crescer. Então, é algo assim que a gente fala muito dentro do aspecto ali da gestão de pessoas, mas é interessante conectar ali com um case real, né, do dia a dia, assim. Tenho certeza que isso vai ser, assim, um pontapé muito bacana aí para sua carreira, né? Acho que o espaço que a Silveira proporciona, né? E, claro, todo o mérito aí que você vai ter, com certeza vai alavancar cada vez mais a carreira. Sim. Muito bom. Gente, estamos dentro do script? Não, né? Nenhuma pergunta, mas assim, vou voltar aqui, porque senão a Júlia já vai me chamar a atenção aqui. Vamos voltar para a pauta. Bom, uma pergunta, assim, que eu acho que é legal, até para os próprios C-Lovers, né, se identificarem também, assim, resumir a Silveira em uma palavra. Eu acho que é legal, né, ter essa perspectiva, assim, como os olhares, eles são diferentes também. Então, se você pudesse hoje definir a Silveira, né, em uma única palavra dentro da sua perspectiva, qual seria? Eu acho que seria o encantamento.
Encantamento. Encantamento. Que legal. Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, a forma como eu fui recebido, né? Desde o primeiro evento que eu participei, para mim foi encantamento, sem dúvidas. Que legal. Que E foi uma bacana. das coisas que eu trouxe para mim e eu trabalho bastante comigo. E você carrega isso com você. E isso estende também, né, para a vida pessoal, né? Eu vejo que, assim, dentro da minha trajetória também, ao longo do tempo, fui adquirindo, eu acho, né, conectando muitas dos meus valores pessoais com os valores da Silveira. Então, eu me pego, assim, muitas vezes tendo comportamentos que são, né, percebidos aqui internamente, fora, né, com a família, enfim, ações, assim, que a gente tem fora do trabalho. E é muito legal ver que essa definição, né, ela se traduz justamente em um dos nossos valores, né, que realmente é o que está conectado, né, uma coisa muito conectada com a outra. Então, achei muito bacana. Bom, o que você considera, assim, Bruno, diante, né, de tudo que você hoje tem aqui de perspectivas dentro da Silveira, né, dentro do que você acredita também para sua carreira? Eu acho que hoje a gente está vendo, assim, muito... Eu vejo, assim, que até a própria internet em si, né, hoje em dia a gente vê muitas opiniões, a gente vê muitos relatos, e muitas vezes trazendo assuntos, assim, que dentro de uma perspectiva de alguém que acaba se tornando a perspectiva de todo mundo, né? Hoje, por exemplo, a gente vê muito essa fala, assim, sobre os jovens, né? Que os jovens, muitas vezes, eles estão um pouco desconectados do mercado, da carreira. E aí você tá aqui um exemplo vivo, né? De uma pessoa que, gente, totalmente focada aqui, né? Na carreira. Mas o que você olha, assim, para esse contexto, né? No qual a sua geração hoje, ela vivencia em termos de carreira. E o que você tem de perspectiva estando na Silveira, né? Olhando hoje para as perspectivas que você tem, né? E também para esse movimento, vamos dizer assim, que é o que muito tem se falado, né? De perspectiva geral de geração, né? Qual é a sua visão sobre isso? Olha, pelo menos da galera da minha idade, que eu já tive contato, que eu já conversei sobre, hoje em dia as pessoas preferem mais coisas como marketplace, né? Sim. Coisas mais autônomas. Então, hoje quando a gente fala sobre trabalho CLT, muita gente da minha idade sai fora. Eu pelo menos tenho essa perspectiva. Então, para mim, é uma coisa que eu não vejo, né? É fora da minha realidade. Eu vejo que eu não preciso de uma profissão autônoma, né? Para poder seguir assim na minha carreira. Legal, bacana. É legal olhar, assim, dentro das ações que a gente tem aqui também dentro da Silveira, né? E aí, falando um pouquinho da perspectiva do RH, mas também para os Silovers que estão assistindo, a gente até tem muito essa discussão, assim, né? Fala-se, bom, os planos de carreira que funcionaram lá no passado, talvez eles não funcionem mais hoje. De fato, né? A gente vive transformações a todo momento, e, enfim, coisas novas vão surgindo. Mas uma coisa que é uma característica bem interessante aqui da Silveira é que a gente tenta trazer isso com o olhar, né, do que é a realidade hoje, mas sem perder também aquela visão, né, de longo prazo. Né? Por mais que a gente sabe que as coisas vão acontecendo, né, enfim, as oportunidades vão aparecendo, mas ainda assim é muito da nossa essência aquela coisa do longo prazo, né? Assim com os clientes, então a gente tem a perspectiva ali de, poxa, começamos hoje aqui, um cliente iniciou conosco, a gente já tem uma perspectiva de longo prazo ali, de parceria a longo prazo. E assim também são com os colaboradores, né? Então a gente investe muito nessas práticas que elas vão olhando ali mais para a perspectiva de carreira. Então, como que o Bruno tem uma visão para ele, né, uma visão de carreira, como é que a gente consegue conectar isso também com a visão do negócio? Porque em algum momento isso, né, isso vai dar certo, assim, né? As coisas vão se encontrar ali no mesmo eixo. Então, acho que é muito bacana ver, né, que você tem essa visão, assim, de perpetuar, né, uma carreira, de olhar assim para os degraus, porque querendo ou não, né, a carreira também tem isso, né, tem essa vertente de degraus. A gente sabe que a gente vai passando pelas fases, né, se a gente olhar aí a sua trajetória ao longo desse 1 ano, eu tenho certeza que você já foi passando por vários desses degraus, como você mesmo falou, né, o começo, aquela ansiedade, aquela coisa ali do novo, e hoje você olha para trás e fala, poxa, as coisas ficaram lá atrás, né? Agora eu estou em outro momento. Então, acho que isso se conecta também muito com a visão da Silveira, né? A visão de construir relacionamentos. E faz parte aí, né, de várias das iniciativas que a gente tenta promover aqui, pelo menos no dia a dia. E que, conforme você foi citando algumas aí, é possível perceber que algumas delas estão fazendo bastante sentido também. Bom, eu queria saber, Bruno, para você, o que significa ser um Silover? Né? A gente tem aqui
na Silveira esse nome carinhoso, né, para os nossos colaboradores. Mas na sua perspectiva, né, individual, o que é ser um Silover hoje? Bom, para mim até foi uma novidade, desde o primeiro dia que eu cheguei, quando a gente sobe as escadas, né, e faz o toque do Pode Contar. Aquilo que, inclusive, a gente morre de vergonha, mas... Você entrou com mais pessoas ou você entrou sozinho? Tem umas pessoas que entram sozinhas. Eu entrei com mais pessoas. Eu entrei com mais pessoas. Mas foi uma novidade, então... E na hora ali que eu depois fui conhecendo, fui adquirindo, eu participei do Pode Contar de outras pessoas. Pra mim, sem dúvida, eu sou privilegiado em ser um Silover. Que bacana. Seria isso. Que legal. Dá aquele friozinho na barriga na hora de Pode Contar? Sim. A gente colocou Pode Contar depois de uns anos, né? Como eu já tô aqui na Silveira há uns anos atrás, não vou falar a quantidade de anos. Mentira, brincadeira, gente. Então, ao longo do tempo, a gente incluiu nesse ritual e tudo mais. Então, eu não sei qual é a sensação de passar no corredor. E é até importante, né? Se a gente for levar em consideração, porque... É um momento ali que todo mundo olha pra você e te conhece, né, como pessoa. Sim, sim. Porque no dia a dia, o que acaba acontecendo, né, na prática, é que muitas vezes a gente tem interações que são por ligação, sei lá, por Teams, né, por chat, e muitas vezes a gente não tem aquela coisa do olho no olho, né? Acho que esse é o momento que realmente a gente fala com a pessoa e pessoalmente não reconhece. Sim, exatamente. Então é importante. É o momento de olhar nos olhos ali, né, de quem tá chegando. Muito legal. O que você traria de conselho para... Eu vou dividir essa pergunta para duas partes, né? Uhum. O que você traria de conselho para alguém que está iniciando, assim, igual você iniciou lá um ano atrás, está iniciando recentemente na Silveira, está chegando, pegou esse episódio aqui já para assistir. Um conselho, uma mensagem, enfim, uma referência, o que você diria para essa pessoa e o que você diria para os futuros Silovers, né? Para aqueles que ainda, né, não ingressaram na Silveira, mas que têm alguma pretensão, enfim. Uhum. Bom, sem dúvidas, eu deixaria como um recado a constância, né? Que nem eu falo, às vezes o pessoal chega e acaba se desesperando, né? Por ser muita informação, e querendo ou não, escritório de contabilidade, né? A gente atende várias empresas de vários segmentos. Então é um processo de constância, de um dia por vez, né, da gente, às vezes no momento de que a gente fica surtado, vamos dizer, de poder respirar fundo e falar, não, vou tentar de novo, né, e para os futuros Silovers, vocês serão muito privilegiados em ser um Silover e terão muitas oportunidades, com certeza. E é uma empresa que tem valores, né, e querendo ou não, isso é muito importante. Legal. Muito bom esse recado. Se você pudesse escolher, assim, Bruno, uma frase, né, que represente aí toda a sua caminhada, ou, enfim, uma reflexão, vamos dizer assim, né, o que você diria hoje para os Silovers? Uma frase que resuma aí a sua trajetória, e que também seja, talvez, uma motivação para você, em termos, né, de carreira, do seu dia a dia, o que hoje tem sido aí essa dose extra, vamos dizer assim, né, pro seu dia, pra sua caminhada? Bom, para mim eu acho que uma palavra que eu resumiria seria se reinventar, né, porque querendo ou não, os desafios do dia a dia, principalmente em área fiscal, né, às vezes o atendimento ao cliente, então a gente tem que ficar se moldando. Eu, por exemplo, eu vejo que eu sou uma pessoa que eu danço conforme o ritmo da música, né, então às vezes o cliente é de uma forma, a gente tem um certo tratamento, não só clientes externos, mas eu acho que seria mais isso, a parte de se reinventar. Legal, bacana. Bom, tem uma parte de extras aqui que eu quero saber todas de você, então não vou pular nenhuma dessa sessão. Os Silovers querem saber, e eu também quero saber. Uma memória engraçada ou inusitada que só quem vive na Silveira entende. O Bruno vai contar e dependendo, a gente corta. Mentira, brincadeira. O que você pode contar, Bruno, pra gente? Então, uma memória engraçada ou algo inusitado que só quem tá aqui na Silveira vai entender. Eu acho que eu pode contar. Eu acho que eu pode contar. Acho que é uma ótima mesmo. Sem dúvidas, porque... Você sabe que a gente nem explica para as pessoas o pode contar, porque não tem como. É uma das coisas que a gente não espera, né? E aí a gente chega, sobe as escadas, tá todo mundo ali com a mãozinha. Eu, por exemplo, no dia que eu cheguei, eu fui passando, eu nem bati na mão de todo mundo e eu, meu Deus do céu, que vergonha. Acho que é mais isso. É porque também fica aquela coisa assim, será que eu vou passar por todo mundo, né? E quem recebe, né, quando eu tô ali no corredor,
enfim, também não sei se você já vivenciou essa situação. A gente fica na expectativa da pessoa bater na nossa mão. Aí a pessoa não bate, a gente fica meio que sem vontade graça. de pedir, volta aqui, volta aqui. Com Então certeza. é uma expectativa também. Bom, para finalizar, eu quero saber, assim, de você, o que é um sonho, né? Um sonho ou um plano que você ainda tem a pretensão de realizar. É claro, né, que a gente sabe que tem várias coisas, né? Claro que você pode ficar à vontade para compartilhar o que você desejar, mas que você tenha aí essa pretensão de realizar com a gente, tanto no aspecto profissional, né, ou também no pessoal, se você achar bacana compartilhar. Para mim, um dos meus principais objetivos de vida, né, pensando a longo prazo, sem dúvidas, a questão de, né, ter uma família, de ser uma pessoa provedora e, né, ter uma estabilidade financeira, né, que é muito importante. Então, acho que seria o meu principal objetivo de vida. Que legal, que bacana. E você irá conquistá-lo. Se Deus quiser. Sim. Bruno, muito bacana, né? Eu desejo, assim, muito sucesso para você. Desejo que a sua trajetória aqui na Silveira, assim, seja ainda de mais sucesso, né? Como você já vem trilhando aí ao longo desse um ano. E agradeço a sua participação também. Acho que é sempre um desafio. Por mais que a gente no dia a dia, a gente gosta de conversar, gosta de falar, é desafiador vir aqui, né? Poxa, vou lá, vou aparecer, meu rostinho. Sim. É tudo muito desafiador, mas você veio, né, assim, sair aceitou da zona o de convite. Conforto é muito importante. Exato. Então, assim, é um desafio diário, né? Então, parabéns pela sua postura, parabéns por esse comprometimento aqui também em contar para os Silovers, né? E eu fico muito feliz, né, de ter esse momento aqui, que genuinamente, conhecendo um pouquinho mais sobre você, né, a gente não tem muita oportunidade nos corredores de conversar muitas vezes, né, só com momentos realmente como esses é que é possível conhecer um pouco mais do outro. Então, fico muito feliz de ter participado aqui com você, conhecido um pouquinho mais sobre você e desejo muito sucesso. Obrigado, aí, ao longo da sua trajetória como Silover. É um privilégio muito grande. Bom, e pra gente finalizar, né, vamos seguir aí a tradição do Pode Contar. Pra quem assiste Pode Contar sabe que tem sempre uma mensagem final ali, né, enfim, um fechamento. E aí, Bruno, o que você gostaria de encerrar aqui falando pros Silovers, pros colegas? Deixa uma mensagem final aí. Bom, eu acho que é acreditar em si mesmo, né, não se julgar, não se questionar, acreditar no processo e trabalhar um dia por vez. Acho que seria isso. Ai, que top! Ótimo, é isso. Pessoal, muito obrigada e continue acompanhando aí todos os episódios do Fala aí Silover. E muito obrigada, até a próxima. Obrigado, Bruno. Obrigado eu.